Fala, Nerd, como é que vocês estão? E hoje uma breve crítica de terror em Shelby Oaks, filme dirigido por Chris Tuckman, que chega aos cinemas no Brasil no dia 30 de outubro, com a distribuição da Diamond Films. Aqui temos o longa que marca a estreia de Stuckman na direção, e também como roteirista em longas metragens. Antes disso, ele era conhecido por seu trabalho como crítico de cinema e também como criador de conteúdo. Para conseguir tirar o projeto do papel, foi iniciada uma campanha no Kickstarter, onde ele arrecadou US$ 1 milhão. E a partir daí, Stuckman começou a desenvolver o filme, até que a Neo adquiriu os direitos de distribuição. Com a chegada de Mike Flanagan como um dos produtores, o longa passou por algumas refilmagens para incluir algumas cenas de gore. Stuckman traz aqui sua experiência como criador de conteúdo e aposta em 3 linguagens narrativas diferentes, o que já demonstra uma certa ambição logo em seu primeiro trabalho. E eu considero que isso funciona bem na maior parte do tempo. Porém, quando chegamos no seu terceiro ato, o desfecho acaba evidenciando alguns problemas de roteiro, que acabam prejudicando a conclusão do filme. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Terror em Shelby Oaks marca a estreia de Chris Stuckman na direção. Conhecido por seu trabalho como crítico e criador de conteúdo sobre cinema, Stuckman atravessa o espelho e passa a estar agora do outro lado, aplicando aqui tudo o que observou e aprendeu ao longo dos anos comentando o trabalho de outros cineastas. O resultado é um filme de terror que carrega a assinatura de quem entende o gênero, suas fórmulas, suas armadilhas e principalmente seu poder atmosférico, ainda que tropece em momentos-chave, especialmente quando precisa unir o que construiu até ali. Desde o início, o diretor aposta em uma estrutura ousada. Terror em Shelby Oaks combina 3 linguagens narrativas distintas: o found footage, as fitas encontradas que documentam os eventos passados, o formato de falso documentário e uma narrativa tradicional, centrada na busca da protagonista por sua irmã desaparecida. Essa mistura é sem dúvida o grande diferencial do longa. Stuckman mostra a segurança na condução, mantendo o público em constante estado de alerta, enquanto insinua a presença de algo sobrenatural à margem do quadro, nas sombras ou até mesmo nos cantos da tela. É nesse primeiro ato que o filme alcança seu ponto mais alto. O diretor demonstra domínio sobre o ritmo e sobre o olhar do espectador, apostando aqui em uma narrativa bem mais direta. Não há longas introduções sem desvio necessários. Stuckman quer nos jogar logo no mistério e ele acaba conseguindo. A atmosfera é densa. O medo se constrói mais pelo que é sugerido do que pelo que é mostrado. O espectador se vê envolvido por um terror que parece sempre prestes a revelar algo, mas nunca o faz completamente. A montagem acompanha bem essa proposta. Ao alternar entre o material documental, as fitas antigas e a investigação atual, o filme ganha um dinamismo que sustenta o interesse. No entanto, conforme a trama avança, Stuckman começa a se afastar da simplicidade inicial e tenta aqui expandir o universo que ele criou, introduzindo elementos ritualísticos e simbólicos. É nesse ponto que o roteiro começa a enfraquecer. O mistério em torno do sobrenatural e da ligação entre as irmãs é apresentado, mas nunca é verdadeiramente desenvolvido. Existem símbolos, aparições, menções a rituais e uma relação ambígua entre fé, trauma e loucura, mas tudo parece encaixado de maneira apressada, como se o filme estivesse mais interessado em manter um ritmo do que em explorar o que ele mesmo propõe. Ainda assim, Terror em Shelby Oaks nunca perde completamente sua força. Stuckman revela talento para criar tensão e controlar o tempo do medo. Ele domina o uso do som, da escuridão e do silêncio, e entrega bons sustos sem recorrer ao exagero. O problema é quando o filme se aproxima do desfecho, e o que era apenas insinuado precisa ser mostrado. A partir desse momento, a força do mistério se dilui. O medo que antes vinha do desconhecido se transforma em algo concreto, e o terror sugerido perde parte do seu impacto. O terceiro ato tenta amarrar as pontas soltas, mas acaba evidenciando as fragilidades do roteiro. Stuckman introduz um elemento pessoal na história da protagonista, mencionando seu trauma de não poder ter filhos. Essa informação é usada no desfecho, como se fosse a chave emocional da narrativa, mas surge aqui de forma pouco desenvolvida, parecendo mais um encaixe de última hora do que um desdobramento natural da trama. A tentativa de dar carga dramática ao final não encontra sustentação no que veio antes, e o resultado é uma conclusão confusa,
que tenta significar mais do que de fato consegue. Essa falta de clareza nas motivações das personagens e nas regras do sobrenatural enfraquece o impacto do desfecho. Stuckmann parece dividido entre dois caminhos, onde o terror puramente atmosférico, centrado na sugestão e no desconforto, e o de uma narrativa simbólica, que busca justificar tudo com significados ocultos e rituais. Ao tentar conciliar os dois, o filme acaba oscilando entre momentos de grande potencial e outros que soam artificiais. Ainda assim, é preciso reconhecer que há muito valor na estreia de Stuckmann. Sua direção é segura, sua compreensão do gênero é nítida e o seu cuidado com a atmosfera é louvável. Mesmo com o roteiro que se perde em suas próprias ambições, ele consegue entregar uma experiência de terror sólida, eficiente e visualmente envolvente. Os sustos funcionam, o clima é constante e o espectador é mantido em tensão até o último minuto. Terror em Shelby Oaks é um filme de estreia que acerta mais do que erra. É uma obra ambiciosa que mistura estilos e formatos, busca originalidade e em muitos momentos a alcança. Mas também é um filme que sofre com o peso da própria ambição. Quer ser muitas coisas ao mesmo tempo. Documentary, drama familiar, horror sobrenatural e nem sempre consegue equilibrar essas partes. O resultado é uma experiência intrigante, com um primeiro ato poderoso e um final irregular, mas que nunca deixa de ser interessante. Por fim, o saldo é parcialmente positivo. Chris Stuckmann demonstra ter um olhar autêntico e uma voz promissora dentro do terror contemporâneo. Seu domínio de atmosfera, seu cuidado com a linguagem visual e seu respeito pela inteligência do público mostram que há talento e sensibilidade em sua visão. Falta-lhe talvez um roteiro mais afiado e uma dose maior de foco narrativo. Mas isso é algo natural em um diretor de primeira viagem. Se Terror em Shelby Oaks ainda parece um passo de transição, é porque provavelmente é o passo de um crítico que agora se torna diretor, e que com mais experiência e recurso tem tudo para se firmar como um nome interessante do gênero. Por isso que para Terror em Shelby Oaks eu dou nota 6. É um bom filme para se assistir no Halloween, assustador na medida certa, tenso o suficiente para deixar o espectador inquieto e, acima de tudo, um retrato de um diretor que está aprendendo a transformar o olhar crítico em criação. Uma estreia imperfeita, mas cheia de promessas, e talvez o início de uma carreira que o público de terror vai querer acompanhar de perto. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Curtiu a crítica? Deixa aqui um like, quer mais críticas como essa, considere se inscrever, e eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo.